Olá, meus caros amigos. Neste vídeo eu vou tratar da parte 4 do Instituto da Falência, que se refere ao procedimento em pedido de credor ou de sócio minoritário. Então, quando o autor do pedido, o sujeito ativo do processo falimentar, é o credor ou o sócio minoritário. Só para informação, essa matéria ela está tratada nos artigos 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 102 da Lei de Recuperação e Falência. Então eu começo falando, primeiramente, pela petição inicial. O que ela deve conter? O autor, na petição inicial, o autor do pedido de falência, ele deve fundamentar o seu pedido com base em alguma daquelas hipóteses configuradoras do estado falimentar, lá do artigo 94 da lei, aliás, sobre o que nós já tratamos no nosso vídeo parte 2 da falência, que diz respeito ao estado de falência. Então, com base no inciso 1 do artigo 94, a impontualidade no pagamento de algum título. No inciso 2, a frustração de execução. E no inciso 3, a prática de algum ato configurador da presunção do estado de falência. Isso tudo relacionado ao artigo 94 da lei. Então, algum desses elementos tratados no artigo 94, desses fundamentos tratados no artigo 94, deve ser trazido na petição inicial para justificar o pedido de falência do devedor. Uma vez citado o devedor do seu pedido de falência, então abre-se o prazo para contestação, que nos termos do artigo 98 caput da Lei de Recuperação e Falência, tem o prazo para tanto de 10 dias. Então, o prazo para contestar pedido de falência é de 10 dias a contar da citação. Nesse prazo, então, ele pode contestar, aduzindo ali nessa contestação, trazendo nessa contestação algum dos fundamentos do artigo 96 da Lei de Recuperação e Falência, sobre os quais nós vamos falar daqui a pouco, ou ele pode efetuar, o devedor pode efetuar, segundo o parágrafo único do artigo 98, ele pode efetuar o chamado depósito elisivo, ou seja, ele deposita o valor, especialmente quando se trata de impontualidade do devedor, como fundamento da falência, o que ocorre na maioria das vezes. Então ele pode efetuar o depósito elisivo e quando ele deposita o valor da dívida reclamada, já não pode mais haver o decreto de falência, segundo o mesmo artigo 98, parágrafo único da lei falimentar. Então, recapitulando, no prazo dos 10 dias para contestação, ele pode contestar o pedido de falência, e essa contestação, fundamentalmente, ela poderá trazer algum dos argumentos mencionados no artigo 96 da lei, ou ele pode efetuar o depósito elisivo e, com isso, embargar, obstar a possibilidade do decreto de falência. 10 dias para tanto a contar da citação, regra do artigo 98 caput da Lei de Recuperação e Falência. Além disso também, ainda dentro do prazo de contestação, o devedor ele pode lançar mão da providência prevista no artigo 95 da Lei Falimentar, qual seja, ele pode entrar com um pedido de recuperação judicial inibitório do pedido de falência. Então, além de contestar e além de depositar, de proceder o depósito elisivo, ele, devedor, naquele prazo dos 10 dias que ele tem para contestar, ele pode entrar com um pedido de recuperação judicial, que neste caso tem um caráter inibitório do pedido de falência. Esta é a regra do artigo 95. E aí,
Evidentemente que se ele entrar com um pedido de recuperação judicial inibitório, até que se processe esse pedido, nós vamos ter que deixar sobrestado o curso do pedido de falência, justamente porque a recuperação judicial inibitória, neste caso, terá caráter prejudicial em relação ao pedido de falência. Um outro tópico importante, é possível dilação probatória em pedido de falência? De uma forma geral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que quando o fundamento do pedido de falência é a impontualidade no pagamento de algum título, 94, inciso 1, ou a frustração da execução, 94, inciso 2, nestes dois casos, do inciso 1 e do inciso 2 do 94, não há necessidade de dilação probatória porque a prova é pré-constituída. No caso, então, da impontualidade, por exemplo, o título e mais o protesto especial para fins falimentares. Já é uma pré-constituição probatória, dispensando-se, então, a dilação. E no caso da frustração da execução, também é caso de pré-constituição probatória. Por quê? Porque apenas cópias do processo de execução frustrada ou alguma certificação em relação a ele já será suficiente como prova pré-constituída. Então, neste caso do inciso 1 e nestes casos do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 94 como fundamentos do pedido de falência, não há necessidade de dilação probatória. Mas a mesma doutrina e jurisprudência também entendem que se a hipótese, melhor dizendo, se o fundamento do pedido de falência for a prática de algum ato presuntivo do estado falimentar, lá do inciso 3 do artigo 94, aí pode ser necessária a dilação probatória. Quando eu falo de dilação probatória, eu estou falando de produção de provas em juízo, né, pessoal? Só para lembrar. Então, pode ser necessária a produção de provas em juízo, ingressar-se na fase instrutória. Por quê? Porque a presunção do estado de falência naquelas hipóteses do inciso 3, a rigor, é apenas uma presunção relativa, uma presunção de caráter juris tantum. Então ela pode não prevalecer, o estado de falência presumido ele pode não prevalecer se nós tivermos uma prova que diga o contrário, que demonstre que, na verdade, a empresa tem plena solvência e que não existe qualquer estado de falência, apesar da prática de algum daqueles atos, que a presunção ela não sobrevive a uma prova que demonstre em sentido contrário. Então, quando se trata de pedido de falência baseado no inciso 3 do artigo 94, doutrina e jurisprudência têm admitido que é possível ingressar-se sim na fase instrutória, é possível dilação probatória para se tentar, então, derrubar a presunção do estado falimentar, que, como eu disse, tem apenas um caráter relativo, é apenas uma presunção juris tantum. O próximo tópico a ser analisado é a sentença de improcedência do pedido de falência. Então, quando é que existe o pedido de falência, porém o juiz julga este pedido improcedente? Então, se o pedido for formulado com base, especialmente na impontualidade no pagamento de título, que é na prática o que ocorre na maioria das vezes. A maioria dos pedidos de falência, eles têm por base exatamente o inciso 1 do artigo 94. Então, o que o juiz pode utilizar como fundamento, meus caros, para julgar improcedente esse pedido de falência? O artigo 96, então, ele vai nos dar essa tônica, né? A falsidade do título, a prescrição da dívida, a nulidade da obrigação, a nulidade do título, o pagamento da dívida já ter ocorrido,
qualquer outro fato que, por qualquer motivo, suspenda a obrigação, qualquer outro fato que ele, juiz, entenda que não legitime a cobrança daquele título, também um vício no protesto ou no seu instrumento. Vimos há pouco no vídeo anterior que temos que ter um instrumento de um protesto específico para fins falimentares. Então, um vício de protesto ou no instrumento de protesto pode acarretar também a improcedência do pedido. Além disso, a apresentação de pedido de recuperação judicial inibitório da falência, com base no artigo 95. E ainda a cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos, que seja comprovado por um documento emitido pela junta comercial da cessação das atividades comerciais dessa empresa, empresariais, há mais de 2 anos. Se bem que a própria lei faz a ressalva de que esse documento comprobatório da cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos, ele não prevalece se houver alguma prova de que o devedor, nesse meio tempo, exerceu atividade, após a baixa, exerceu atividade empresarial. Então, todos esses argumentos, eles são passíveis de ser utilizados pelo juiz para julgar improcedente o pedido de falência, né? Quando se trata, por exemplo, de um pedido baseado no inciso 3 do artigo 94, ainda podemos acrescentar, após a dilação probatória, a não confirmação daquela presunção relativa do estado de falência por conta de uma prova que exatamente demonstre que a empresa é plenamente solvente e que, portanto, não se encontra em estado falimentar. São argumentos dos quais o juiz, todos estes, dos quais o juiz pode lançar mão para subsidiar um julgamento de improcedência do pedido de falência. Além disso, também, outro argumento, a liquidação e partilha prévia do ativo se o pedido de falência for de sociedade anônima. Então, se tiver um pedido direcionado a uma sociedade anônima que já tenha sido previamente liquidada e já tenha sido partilhado o seu ativo, então é outro motivo para a improcedência do pedido de falência. E ainda, por fim, o transcurso de mais de 1 ano da morte do devedor em caso de pedido de falência do espólio. Todos estes argumentos podem ser utilizados pelo juiz para dizer, olha, neste caso eu julgo improcedente o pedido de falência, tá? Previstos no artigo 96, no artigo 95 da lei de recuperação e falência. E se por acaso for julgado improcedente o pedido de falência, o recurso cabível da improcedência, nos termos do artigo 100, segunda parte da Lei de Recuperação e Falência, é o recurso de apelação. Tá? Então, caberá apelação da decisão que julgar improcedente o pedido de falência, regra do artigo 100, segunda parte. Depois nós temos, como próximo tópico, a sentença de procedência do pedido. Quando, então, o pedido de falência ele é acolhido e a falência, então, ela é decretada pelo juízo. Quando existe, então, o acolhimento, é porque realmente o juiz entende, primeiramente é de se esclarecer isso, que diante de tudo aquilo que foi apresentado em termos de prova, seja de prova pré-constituída, ou seja de prova obtida durante o período de dilação probatória, especialmente nos casos do inciso 3 do artigo 94, mas uma vez processado o feito, o juiz entende que realmente a empresa encontra-se num estado de falência, não há mais condições da empresa continuar operando a sua atividade negocial, então ele decreta a falência.
Então, quais as providências, nesse tópico que eu vou tratar aqui, quais as providências que o juiz deve determinar na decisão que decreta a falência? Essa matéria ela está regrada em boa parte no artigo 99 da lei. Então o juiz ele sintetizará o pedido, né, identificando o falido e identificando também o nome de seus administradores. Ele vai fixar o termo legal da falência, quer dizer, o prazo em que se constitui, que se reconhece formalmente como o surgimento do estado falimentar da empresa. E, para tanto, ele pode, inclusive, retroagir o termo legal dessa falência, né? Até 90 dias antes do pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial, se essa falência tiver sido precedida por uma recuperação judicial, então até 90 dias antes do pedido de recuperação judicial, ou ainda pode retrotraí-lo, esse prazo, ainda até 90 dias antes do primeiro protesto por falta de pagamento, exceto se algum desses protestos, por algum motivo, tiver sido cancelado. Tá? Então, sintetizará o pedido, identificará o falido e os nomes dos administradores, vai fixar o termo legal da falência, podendo retrotrair este termo legal até 90 dias antes do pedido da falência ou antes do pedido de recuperação judicial, se tiver a falência sido precedida por uma recuperação judicial, ou até 90 dias antes do primeiro protesto válido. Também ele deverá ordenar ao falido a apresentação, no máximo em 5 dias, da lista de credores, da relação de credores, em que deve constar nesta relação a ser apresentada pelo falido os nomes dos credores, os seus endereços, a importância dos créditos, a natureza dos créditos e a classificação dos créditos. Tá? Todos esses dados terão que ser apresentados pelo devedor nesta relação de credores que ele deve apresentar em 5 dias. O juiz também, além disso, explicitará, vai tornar claro o prazo para a habilitação de créditos, claro, de créditos que eventualmente não tenham sido informados pelo devedor e que precisam, então, ser habilitados oportunamente. O juiz, ao decretar a falência, ele ordenará também a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, exceto aquelas que demandarem quantia ilíquida, isso com base aí no artigo 6º, parágrafo 1º da lei, as que demandarem quantia ilíquida, e as ações trabalhistas que também estejam ainda correndo, isso aí com base no artigo 6º, parágrafo 2º. Então o juiz também na mesma sentença, ele ordena a suspensão de todas as ações e todas as execuções contra o falido, exceto a suspensão de ações que demandem quantia ilíquida ou de ações trabalhistas. Além disso, também na mesma decisão, o juiz deverá proibir a prática pelo falido de qualquer ato de disposição ou de oneração de bens sem prévia autorização judicial e também do comitê de credores, se houver, exceto em relação a bens que façam parte das atividades normais do devedor, e isso se autorizada em relação ao devedor a continuação provisória, certo? Mas isso é uma exceção. A regra é que o devedor seja proibido da prática de qualquer ato de disposição ou de oneração de bens, né, por parte do falido, sem que para isso haja prévia autorização judicial ou do comitê de credores. E do comitê de credores, melhor dizendo. Além disso, também, o juiz determinará as diligências necessárias para salvaguardar, para resguardar os interesses das partes envolvidas, todas as diligências necessárias para que se resguarde os interesses das partes envolvidas, né? Notadamente aqui os interesses dos credores,
poderá também decretar prisão preventiva do falido, se houver crime falimentar e se essa prisão preventiva for necessária por conta de crime falimentar. Juiz ainda ordenará ao registro público de empresas, quer dizer, à junta comercial, que proceda à anotação da falência no registro do devedor lá na junta, devendo constar, então, lá nos registros a expressão, entre aspas, falido, né, a data da falência e aí a inabilitação do falido para o exercício de qualquer atividade empresarial. Isso com base daí, essa inabilitação com base no artigo 102 da Lei de Recuperação e Falência. Além disso, também o juiz deverá nomear o administrador judicial. O administrador judicial, que a gente sabe que será então o responsável pela condução da administração da massa falida dali para frente. A gente vai verificar isso com mais detalhes nos nossos próximos vídeos. Ele determinará a expedição de ofícios aos órgãos públicos, se for o caso, para que informem sobre bens e direitos do falido, um cartório de registro de imóveis, um DETRAN, enfim, órgãos públicos que possam ter conhecimento acerca de bens que o falido possua, né? O juiz ainda vai se pronunciar sobre a continuidade provisória ou não das atividades do falido com o administrador judicial, ou se vai optar pela lacração do estabelecimento. Essa lacração ela é prevista no artigo 109 da lei. O juiz também convocará, se entender que essa convocação é conveniente, a Assembleia Geral de Credores para constituir o Comitê de Credores, né? Ele pode autorizar também, se for o caso, se tiver sido precedida a falência de uma recuperação judicial, o juiz pode simplesmente autorizar que o mesmo Comitê de Credores que já existia na recuperação judicial continue atuando no processo falimentar no caso de ter sido essa recuperação judicial precedente convolada em falência. Mas se não tiver precedência de recuperação judicial ou se ele, juiz, acha que é preciso substituir o Comitê de Credores, ele pode então convocar a Assembleia Geral de Credores para essa finalidade. Além disso ainda, o juiz também ordenará a intimação do Ministério Público, porque nos processos falimentares o Ministério Público ele atua sempre como fiscal da ordem jurídica, quer dizer, ele tem que fiscalizar todos os atos processuais para aferir a sua devida regularidade. Ainda também ordenará a intimação das fazendas públicas federal e as estaduais de todos os estados e as municipais de todos os municípios em que o falido tenha estabelecimento negocial. E ainda ordenará a publicação da sentença na sua íntegra por edital. Isso com base no parágrafo único do artigo 99. Ele ordenará a publicação da sentença em sua íntegra por edital. E é importante nós ressaltarmos que estas providências, todas elas reportadas no caput do artigo 99, para constarem na sentença que decreta a falência, elas são todas de caráter exemplificativo, porque o próprio caput do artigo 99 ele refere a expressão dentre outras determinações. Então é possível ainda que, se estas mencionadas exemplificativamente elas não forem suficientes para aquele caso concreto, o juiz ainda pode entender por determinar outras providências que ele, juiz falimentar, entenda como também necessárias naquela situação específica. Certo? Isso tudo com base no artigo 99 da Lei de Recuperação e Falência. E, por fim, o recurso cabível da decisão, né, que
julga procedente e que, portanto, decreta a falência, a decisão cabível, desculpe, o recurso cabível dessa decisão será o agravo, e isso está previsto na primeira parte do artigo 100 da Lei de Recuperação e Falência. Tá? Então, sobre o procedimento relacionado, então, ao pedido feito por credor ou por sócio minoritário, estas são, meus amigos, as principais anotações. No próximo vídeo, a parte 5 da falência, eu vou tratar do pedido de autofalência, então, do procedimento relacionado ao pedido de autofalência, quando a falência é feita, o pedido de falência é formulado pelo próprio devedor. E aqui eu queria apenas mais uma vez registrar que todos os nossos vídeos, eles são acompanhados, quando postados no YouTube, eles são acompanhados ali na descrição do vídeo, tem um link para uma sinopse, para um roteiro de tudo aquilo que é dito no vídeo. Então, a pessoa pode acompanhar através dessa sinopse, através desse roteiro, bastando clicar em cima no link para o Drive, em que o roteiro, então, devidamente aparecerá. Tá certo, meus amigos? Até o nosso próximo vídeo, então. Um abraço a todos.